Nos últimos anos, o aumento das fraudes financeiras tem preocupado muitos consumidores, especialmente em relação a empréstimos fraudulentos, que são contratados sem o consentimento da pessoa lesada. Quando alguém descobre que um empréstimo foi feito indevidamente em seu nome, além do susto e do impacto financeiro, surge a necessidade de entender quais são os direitos e procedimentos legais para reverter a situação e buscar reparação. O empréstimo fraudulento ocorre quando uma pessoa ou uma instituição contrata um empréstimo em nome de um terceiro sem o consentimento ou o conhecimento da pessoa lesada. Geralmente, esse tipo de fraude é cometido por meio do roubo de dados pessoais, como CPF, RG, endereço e até mesmo informações bancárias, que são utilizados para forjar contratos e conseguir a liberação de valores por parte de instituições financeiras. As fraudes podem ocorrer de várias maneiras, entre elas, roubo de identidade, a utilização de dados pessoais do consumidor sem o seu consentimento para a contratação de produtos financeiros, clonagem de documentos, criação de documentos falsos com as informações da vítima para a contratação de empréstimos em instituições financeiras, vazamento de informações. Os dados podem ser vazados em ataques cibernéticos ou até mesmo em empresas que não possuem segurança adequada no tratamento de informações pessoais. Os consumidores geralmente descobrem que foram vítimas de um empréstimo fraudulento quando percebem valores descontados em suas contas, ou ao consultarem o extrato de crédito e verificarem uma dívida que não contrataram. Caso você tenha sido vítima de um empréstimo fraudulento, é importante agir rapidamente para minimizar os danos e garantir que seus direitos sejam resguardados. O primeiro passo, ao descobrir um empréstimo fraudulento, é registrar um boletim de ocorrência. Esse documento é essencial, pois oficializa a fraude perante as autoridades policiais e pode ser utilizado como prova em processos judiciais ou em reclamações perante instituições financeiras. O boletim de ocorrência pode ser registrado de forma presencial, na delegacia mais próxima ou online, dependendo do estado em que você reside. Muitos estados brasileiros oferecem delegacias virtuais, que permitem que o consumidor registre a ocorrência sem sair de casa. Após registrar o boletim de ocorrência, é fundamental entrar em contato com a instituição financeira responsável pelo empréstimo fraudulento. A maioria dos bancos e financeiras possui canais de atendimento dedicados para resolver casos de fraude. Ao fazer o contato, é recomendável informar que você não reconhece o empréstimo, apresentar o boletim de ocorrência e solicitar o cancelamento imediato do contrato, além da devolução dos valores descontados. É importante guardar todos os comprovantes das interações com o banco, como protocolos de atendimento, e-mails e cartas. Esses documentos serão essenciais caso o banco não resolva a questão de forma amigável. Se a instituição financeira se recusar a cancelar o empréstimo ou não devolver os valores descontados, você pode procurar o PROCON da sua cidade. O PROCON tem como função mediar conflitos entre consumidores e empresas, buscando uma solução extrajudicial para o problema. Caso o problema não seja resolvido por meio do PROCON, o próximo passo é buscar a justiça. Por meio de uma ação judicial, é possível pedir a devolução dos valores descontados e uma indenização por danos morais, caso a fraude tenha causado abalo emocional ou prejuízos significativos, como o bloqueio de contas ou inclusão indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Se as tentativas extrajudiciais falharem, é altamente recomendável contratar um advogado para entrar com uma ação judicial contra a instituição financeira. Nessa ação, o advogado pode solicitar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, CDC, além de uma indenização por danos morais, principalmente se a fraude causou constrangimento, como a inclusão do nome da vítima em cadastros de inadimplentes, como SPC ou Serasa. O advogado também poderá solicitar o cancelamento do contrato fraudulento e reparação dos prejuízos financeiros sofridos. Vale lembrar que o banco não pode realizar empréstimos sem o consentimento do cliente. Qualquer contrato de empréstimo deve ser formalizado com a manifestação expressa de vontade do consumidor, seja por assinatura física ou digital. Quando o banco concede um empréstimo sem a solicitação do cliente, trata-se de um ato ilícito, seja por erro ou fraude, e o consumidor tem o direito de solicitar a devolução dos valores descontados, além de buscar reparação pelos danos causados. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o banco
banco é obrigado a devolver os valores descontados indevidamente em casos de empréstimos não contratados. O artigo 42, parágrafo único, do CDC afirma que o consumidor tem direito ao dobro do valor cobrado de forma indevida, acrescido de correção monetária e juros legais. No entanto, se o banco provar que o erro foi justificável, a devolução poderá ocorrer de forma simples. Além disso, os descontos decorrentes de empréstimos fraudulentos podem gerar o direito à indenização por danos morais. A inclusão indevida de um empréstimo pode gerar sérios transtornos ao consumidor, como restrições de crédito, negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito e impacto na vida financeira. Os danos morais são devidos quando o ato ilícito ultrapassa o mero aborrecimento e causa constrangimento, angústia ou prejuízos à reputação do consumidor. Tribunais brasileiros têm entendido que, em situações de fraude ou erro grosseiro por parte das instituições financeiras, é cabível a indenização. A responsabilidade de provar que o contrato de empréstimo foi feito de forma legal e com o consentimento do consumidor é da instituição financeira. Isso significa que, em casos de fraude ou alegação de que o empréstimo não foi autorizado, o banco deve apresentar documentos que comprovem a regularidade do contrato. Entre as provas exigidas estão a assinatura do contrato, física ou digital, comprovantes de comunicação com o cliente sobre o empréstimo e documentos que comprovem a regularidade da operação e a autorização expressa do cliente. Se o banco não conseguir comprovar que o contrato foi celebrado de forma legítima, ele será responsável por restituir os valores indevidamente descontados e poderá ser condenado a pagar indenização por danos morais. Para solicitar a indenização e a devolução dos valores descontados, o consumidor pode seguir alguns passos: reunir todos os documentos relacionados ao empréstimo fraudulento, como extratos bancários, notificações de cobrança e o boletim de ocorrência, além de contratar um advogado especializado em direito do consumidor ou direito bancário para auxiliar no processo judicial. O advogado entrará com uma ação na justiça, pedindo a devolução dos valores descontados de forma indevida e a indenização por danos morais, se for o caso. Ao decidir entrar com um processo contra a instituição financeira, é essencial reunir alguns documentos, como o boletim de ocorrência, extratos bancários, comprovantes de contato com o banco, contrato de empréstimo, se disponível, e relatórios de crédito que demonstram a negativação do nome ou a inclusão indevida do empréstimo. Esses documentos são essenciais para fundamentar a ação judicial e garantir que o juiz tenha todas as informações necessárias para decidir o caso. Empréstimos fraudulentos são uma forma crescente de fraude que pode causar sérios transtornos financeiros e emocionais ao consumidor. Saber como agir rapidamente é fundamental para minimizar os danos e garantir que seus direitos sejam respeitados. Registrar um boletim de ocorrência, notificar a instituição financeira, buscar ajuda no PROCON ou, se necessário, ingressar com uma ação judicial são medidas essenciais para reverter a situação. Lembre-se de que o banco é responsável por provar a legalidade do contrato e deve restituir os valores descontados de forma indevida, além de indenizar por eventuais danos morais.